Olha aí, pessoal, temos notícias a respeito da questão fiscal dos números fiscais do governo Lula no mês de junho, agora que já estamos quase em meados de julho, e obviamente o resultado fiscal desse governo é terrível, é pavoroso. Na verdade, estamos diante de um déficit primário estimado pelo pessoal do IPEA na casa de 38 bilhões de reais no mês de junho. Uma coisa absurda, 67 bilhões de reais de déficit até este momento, até aquele momento, metade do ano. Ou seja, se isso se expandir para o ano todo, estamos falando de algo perto de 130 bilhões de reais de déficit primário, resultado primário, sem considerar o pagamento da dívida. E é por isso que as previsões do Prisma Fiscal, que é aquele relatório, meio que aquele boletim Focus feito pelo Ministério da Fazenda, não pelo Banco do Central, aumentou as expectativas também para o déficit fiscal deste ano e para o aumento da dívida pública. Vamos dar uma olhada nessa história aqui, mas antes não se esqueça, deixe o seu like, o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho. Com valores a partir de R$ 1,99 por mês, você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então, esse número aqui foi estimado pelo pessoal do IPEA, uma estimativa preliminar, não é o dado oficial do governo, mas, enfim, isso aqui é um valor muito próximo da realidade. O pessoal já trata mesmo como uma antecipação do resultado que vai ser apresentado. É um número muito confiável, portanto, para a gente ter uma dimensão do tamanho desse buraco fiscal, porque ainda que varie um pouco para cima ou para baixo, 38 bilhões, meu amigo, de déficit primário em apenas um mês é uma coisa absurda. E é certo que alguns meses desse ano tiveram um resultado até positivo, mas fazendo aquele exercício que eu gosto de fazer, de extrapolar esses números para o ano todo. Imagina se cada mês do ano tivesse isso aqui de déficit primário. Ia dar algo na casa de quase R$500 bilhão de déficit primário apenas. É um número completamente absurdo e descontrolado. Lembrando que em maio nós tivemos um déficit de 60 bilhões de reais, também primário, uma coisa completamente absurda. É claro, né? E aí, no acumulado deste ano, o déficit total, o rombo total, né, chega a 67,3 bilhões de reais, já considerando esse resultado de junho. Então, aqui é o primeiro semestre, o resultado semestral do governo. E a título de comparação, no ano de 2023, no ano passado, em 30 de junho, o déficit era de 43,8 bilhões de reais. Então, estamos falando de uma piora de 23, 24 bilhões, que dá mais de 50%, é isso, né? Um resultado mais de 50% pior do que aquele que foi apresentado no ano passado. Uma catástrofe aqui, se considerarmos dessa forma, vamos colocar assim, essa conta de padeiro, né? Porque o mês de maio, especialmente, foi muito ruim, essa é a verdade. Então, no acumulado, a coisa é muito preocupante. Até porque, se nós nos lembrarmos que que o ano de 2023 teve um déficit bizarro de 230 bilhões de reais, e chegou na metade do ano só entre aspas, né, com 43, 44 bilhões, imagina como vamos chegar no final deste ano com 67. Ok que teve aquela bagunça da questão dos precatórios e tudo mais, só que não há indícios de que esse cenário vai ser revertido até o final do ano. Olha só, tem eleições daqui a pouco, ano eleitoral, qual a chance de haver uma mudança desse cenário aqui, né? Sendo que, na verdade, houve um crescimento de 6,2% nas receitas do governo. O governo está ganhando mais dinheiro, crescimento real, tá? Isso aqui é crescimento acima da inflação, de 6,2%. Então, o governo está arrecadando mais dinheiro, está roubando mais dinheiro do povo e não dá conta de fechar o orçamento. Olha só, o resultado está muito pior do que o do ano passado, né? E a despesa teve um acréscimo também em relação ao ano passado. E aí está a grande diferença dessa história.
199 bilhões de despesas contra 161 bilhões, né? Não entendi aqui os números, como é que chegaram aqui, tá meio confusa essa história aí e tudo mais, só que a verdade, né, é que, de maneira geral, no frigir dos ovos, naquilo que realmente importa, o cenário tá um desastre completo aí, né? O pessoal colocou a culpa aqui na antecipação do 13º salário de aposentadorias, que acontece em junho aí e tudo mais, e outros pontos, mas a verdade é o seguinte, isso meio que acontece todo ano, né? Por que que agora, em 2024, o cenário está tão preocupante? E aí o pessoal que foi consultado pelo Ministério da Fazenda, pela Secretaria de Política Econômica do Ministério da Fazenda, para gerar o tal boletim Prisma Fiscal, que foi divulgado hoje, dia 12 de julho, dia que eu estou gravando este vídeo aqui, as expectativas todas pioraram. E olha que o número de junho não havia sido revelado, mas como maio já estava bem deteriorado, o pessoal já tinha em mente que, na verdade, a questão fiscal no Brasil estava muito pior já, né? Então, veja aqui, por exemplo, que a expectativa do resultado primário, do déficit primário para este ano, 2024 ainda, 81 bilhões de reais, que é uma piora considerável em relação ao relatório anterior que foi apresentado lá em meados de junho, que estimava 79 bilhões de reais de déficit. Sob todos os aspectos, eu ainda acho esses números aqui conservadores, porque, conforme eu mostrei, se a gente considerar o semestre, vamos ter aí um resultado de uns 120, 130 bilhões de reais de déficit, caso o cenário se repita no segundo semestre. Algo te diz que não vai ser tão ruim assim o segundo semestre, que a arrecadação vai ser melhor, que a economia vai crescer e principalmente que os gastos vão ser controlados? Para mim, não, né? Tudo bem que tem contingenciamento para fazer e tudo mais, pode dar um peso. Eu acho que o pessoal aqui está considerando 20 a 30 bilhões de contingenciamento nesse período, mas eu não colocaria minha mão no fogo por conta disso, né? Mas não só o resultado de 2024 está pior, o de 2025 também, né? Porque antes havia uma expectativa de 90 bilhões de reais e ela subiu para 95 bilhões de reais. Olha o quanto isso piorou para o ano que vem. É algo que eu tenho falado aqui com base no Boletim Focus, no próprio relatório Prisma também de outros meses, o quanto que o cenário para 2025 está piorando, segundo o olhar dos especialistas, dos economistas, aí dos analistas de mercado e tudo mais. Por quê? Isso aqui é algo, medidas econômicas de maneira geral, são algo de longuíssimo prazo. Então, aquilo que é feito hoje, ou que começou a ser feito no ano passado, vai repercutir em 2025, 2026, 2027. Então, o pessoal já tem essa noção, essa percepção de que o governo Lula está levando o Brasil para um caminho, para um beco sem saída, eu diria, né? Então, obviamente, se 2024 já vai ter um resultado ruim, com esse cenário e com o agravamento da questão fiscal, que é praticamente uma certeza para todo mundo, 2025 tende a ser muito pior. Então é por isso que o IPCA de 2025 está sendo revisado para cima, o déficit está sendo revisado, até mesmo a taxa final de juros, a taxa Selic no final do ano também já foi revisada para cima e o PIB está sendo revisado para baixo em várias pesquisas, em várias análises, em vários relatórios. Justamente porque imagina-se que em 2025 a economia brasileira já vai estar bastante baqueada por conta do desarranjo econômico do governo Lula. Então, há a possibilidade aí de até mais ou menos aí 14,5 bilhões de reais de resultado primário. É possível que isso aí aconteça. Na verdade, é mais, né? Isso aqui é um outro número. Acho que é 28 bilhões que pode ter dentro daquela margem de tolerância da meta fiscal, mas ninguém coloca esse valor como sendo algo plausível. Ninguém projeta um déficit tão pequeno entre aspas, né? Todo mundo está projetando uma coisa lá para cima, portanto, aí. Então, o pessoal acredita que, na verdade, né, a dívida pública aí vai saltar consideravelmente também do ponto de vista nominal, ela vai atingir 77
por cento do PIB em 2024, ainda em 2024, e vai chegar a 80% no ano que vem, de maneira geral, né, superando inclusive aí as expectativas do próprio governo. E tá certo pensar dessa forma, não há nada neste momento que demonstre que o governo Lula está pelo menos se esforçando para mudar esse cenário. Ah, mas tem aquilo lá que o Fernando Haddad falou. Ninguém comprou por inteiro aquela história, deu uma acalmada no dólar, ok, mas a verdade é que todo mundo está esperando algo concreto ser apresentado. Daqui a 10 dias vai ter o tal relatório bimestral em que o governo certamente vai ter que contingenciar alguma coisa e o mercado está esperando algo na faixa dos 20 bilhões. Aliás, espera-se que o governo precise contingenciar 20, 22 bilhões de reais, mas tem muita gente achando que vai ser uns 10 na verdade, que vai ser um balde de água fria terrível para o governo, com certeza, né? Então, vamos analisar os próximos desenrolares desses pontos. Esse aqui ainda não é o número definitivo, mas é uma prévia muito confiável e, sob todos os aspectos, o resultado de junho foi um completo desastre. Mas me diga aí o que você achou dessa história. Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.